Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 21 de junho de 2025. O exército ucraniano eliminou 2 batalhões da Rússia. E também vamos falar sobre rebelião no exército russo. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, porque aqui você vê a verdade. Dê um like, não esqueça, também é muito importante, junto ao YouTube, assim você fortalece o canal perante o YouTube. E também peço que compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Muito obrigado. Bom, as Forças Armadas Ucranianas, elas eliminaram 2 batalhões do exército russo na região de Sumy. Nós já vimos outros casos em que unidades inteiras foram eliminadas, mas especificamente agora é em Sumy, onde os russos concentraram aproximadamente 50 mil soldados e um pouco mais para tentar fazer uma zona tampão na área de Sumy. Cumprindo uma ordem do ditador da Rússia de criar justamente essa zona tampão, o 30º Regimento de Fuzileiros motorizados das Forças Armadas Russas sofreu ali essas perdas. É um regimento, né? O regimento normalmente são 3 batalhões. E nesses 3 batalhões, 2 não foram em frente e ficaram ali. Quer dizer, nenhum foi em frente, mas um não teve muito menos baixa. Os outros foram praticamente todos eles eliminados, 2 batalhões. E isso, inclusive, foi confirmado pelos blogueiros russos, né, que estão falando sobre isso. Estão falando sobre a ofensiva na região de Sumy, que está estagnada, ou seja, e comprova também aquilo que eu noticiei ontem, que tudo aquilo que eles disseram que conquistaram, não conquistaram nada. Eram tudo fake news. Em várias áreas, as forças ucranianas começaram a recapturar o território que eles tinham. Eles tinham, na realidade, ali numa faixa de 6 quilômetros para dentro da Ucrânia, muito pouco, que nem foi lá em Kharkiv, há um ano atrás. E agora a mesma coisa, que muito pouco, não estão conseguindo avançar mais, estão pagando um preço muito alto e vão continuar recuando. Os ucranianos já retomaram algumas poucas vilas que eles tinham. Eu diria o seguinte, eles tinham 4 vilas, devem ter aumentado algumas, e eles já perderam isso, inclusive, que aumentaram, mas deve ter aí não mais que 10 vilas aproximadamente. Os russos, então, se desintegraram, né? Esses dois batalhões, que aconteceu isso na região de Alexeyevka, né? Lá sofreram perdas muito pesadas, né? E aí eles mandaram uma brigada de fuzileiros navais para essa região. Os russos mandaram a número 155, que já tinha sido destruída pelo menos 3 vezes na Ucrânia. Lá em Vuhledar, que tentaram tomar desde o início, desde o final de 2022, não conseguiram, eles foram destruídos. Primeiro eles estiveram em Bucha, e como eles fizeram muitas barbaridades, estupros, assassinatos e torturas em Bucha, essa brigada 155 dos fuzileiros navais da Rússia, a Ucrânia passou a perseguir essa brigada. E ela eliminou todos os integrantes da brigada inteira em território ucraniano 3 vezes. E a brigada recebeu pessoas novos recrutas, e foi em Kursk também, ela foi dizimada em 70%. Agora recebeu também tropas de outras unidades para recompor a brigada, e aí mandaram substituir essa brigada justamente na região onde o regimento de número 30 da Rússia perdeu 2 batalhões, ou seja, é uma situação complicada, inclusive, para essa brigada, que o moral deles também não é bom, justamente por causa das perdas. É a unidade que mais perdeu gente e que teve suas unidades totalmente destruídas em diversas ocasiões, em diversos eventos de combate na Ucrânia, pelas tropas ucranianas, que estão fazendo isso sempre que encontram essa brigada, como ponto de honra pelos crimes de guerra que cometeram. Estão destruindo sempre que podem o máximo essa brigada. E, no entanto, a Rússia ainda está sofrendo
em geral, perdas muito pesadas durante essa ofensiva a Sumi, e a tática favorita deles continua os ataques de carne moída. Então é fácil aí de destruir essas unidades da Rússia, né? É mais fácil, né? Recentemente, as perdas irreparáveis totais da Rússia durante a guerra, vocês já sabem que já ultrapassaram mais de 1 milhão, já estou até cansado de repetir isso, né? Esse número inclui entre mortos e feridos. As forças ucranianas estão gradualmente expulsando, então, as tropas russas ainda do que sobra deles na região de Sumi. Inclusive, o presidente Volodymyr Zelensky recentemente anunciou isso. A declaração acontece após semanas de ofensivas russas intensificadas justamente ao longo da fronteira do nordeste da Ucrânia, ali naquela região. Tropas russas avançaram para a região de Sumi. Desde a retirada da Ucrânia, que eles saíram em Kursk. Então, eles tentavam empurrar todos os ucranianos para Sumi e eles iriam atrás deles em Sumi. Não conseguiram, os ucranianos continuam em Kursk. Aquela retomada que a Rússia fez no território de Kursk aconteceu justamente em março. Desde março, então, a Rússia ela está tentando entrar por outras direções, não onde os ucranianos estão em Kursk, mas por outras direções, inclusive de Kursk, né, onde os ucranianos não estão, para tomar Sumi. E não tem tido sucesso, a não ser essas poucas vilas que eu já falei para vocês. E em maio, o ditador da Rússia ordenou que eles criassem essa zona tampão, agora para ter uma segurança ao longo da fronteira com a Ucrânia. E, na realidade, isso não aconteceu. A Ucrânia está rejeitando que ela tomou territórios e não tomou territórios. A Rússia já aceita que ela não tomou territórios ali, muito poucas vilas, sem nenhum valor tático, inclusive, né? E a Ucrânia já tinha evacuado todas essas vilas à sua população civil. A região de Sumi, ela compartilha justamente uma longa fronteira com a Rússia, tem sofrido ataques constantes desde o início da invasão em larga escala de 2022 e só tem sofrido ataques, mas os russos que no início entraram um pouco mais, não conseguiram se estabelecer ainda em 2022 e foram expulsos da região de Sumi pela Ucrânia. E agora também estão tentando entrar, mas não têm conseguido ter bons resultados. Enquanto isso, o exército russo está numa posição muito difícil. Os soldados estão, inclusive, fugindo das suas unidades, só que o grande problema é que isso tem causado, não é só pela deserção em si, aos comandantes russos, é que eles estão levando as suas armas, né? Aconteceram casos em que eles chegaram a matar oficiais, eliminaram os seus oficiais e eliminaram os seus sargentos. Então, em algumas unidades está havendo confrontos, e não são casos isolados. São alguns focos, mas não são isolados. Não é um caso que aconteceu, outro caso. Diversos casos, né? Alguns, eu acredito que eu relatei aqui, de um pelotão que eles eliminaram o comandante do pelotão, eliminaram o sargento e fugiram, foram embora. E teve, mais recentemente, outros casos em que também eles eliminaram pessoas e foram embora, até em menos grupo, não necessariamente um pelotão. Tem aí um caso recente que 3 militares pegaram suas armas e foram embora. E ninguém parou eles porque também não queria ser morto. E simplesmente desapareceram. A Rússia está atrás deles, desses 3, a última notícia que nós temos, e não sei se vai conseguir pegá-los. Aparentemente, eles não chegaram do lado da Ucrânia, pelo menos não temos essa informação. Então, isso significa uma coisa grave para a Rússia. O comando russo está perdendo o controle. O comando desde lá de cima, né? Então, tem esses relatos. Esse relato que eu fiz para vocês, inclusive, é na área de Velika Novosilka, né? Que fica lá na região justamente de Pokrovsk. E nessa área, esses militares, mais 2, esses outros, entendiam 2, fugiram e também estão sendo procurados. Agora, esse é um problema mais grave, que eles levaram metralhadoras e levaram granadas, não apenas fuzis, né? E é um problema, eles estão sendo procurados também para serem presos e com planos especiais que os comandantes disseram para fazer uma represália exemplar, para que esses fatos não aconteçam mais. E, inclusive, ofereceram uma recompensa por eles como criminosos perigosos.
né? Eu acho que os russos vão querer exemplificá-los e matá-los. Depois que prendê-los, devem fazer isso, quem sabe até na frente da tropa, né? Que o russo tem esse padrão muito cruel até com os seus próprios prisioneiros. Na realidade, o comando não pode mais ignorar essa desmoralização, isso é uma desmoralização para as tropas russas, né? A posição dos soldados está se tornando cada vez mais aberta e a obediência cada vez mais condicional, ou seja, não é todas as missões que eles querem fazer, não é todas as missões que eles querem ir, né? De acordo com informações, os ataques russos se baseiam cada vez mais no lançamento insensato de pessoal sob fogo sem apoio da artilharia adequado e sem veículos blindados. Os blindados acabaram, os russos prenderam os blindados deles. E os soldados agora estão chamando isso os soldados russos estão chamando de turnos assassinos. Ou seja, são aquelas missões que eles vão para o frente de combate em linhas de carne moída, né? Os buchas de canhão, eles mesmos apelidaram isso, turnos assassinos, e não querem mais ir para esse tipo de combate. Estão indo ainda, mas já está existindo muita revolta. Sem rodízios na frente eles não têm, sem suprimentos e com o tratamento severo de oficiais e de todos os seus comandantes em geral. O clima dentro do exército russo está se tornando explosivo. Foi um sistema construído com base no medo e na submissão que agora começa a falhar. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Você viu aqui a verdade. Inscreva-se. Conto com você. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.